Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui de volta mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde, né? Nesse programa que nós chamamos de Odontologia da Nova Era, né? Então essa é a nossa intenção aqui, trazer para vocês o entendimento de como a sua estrutura de arcada, né? E a gente fala estrutura de arcada mesmo, porque quer dizer como que a sua arcada cresce e se desenvolve, quer dizer que os seus dentes, né? A sua gengiva, o seu sistema articular, tudo isso pode impactar na sua saúde de forma positiva, se estiver tudo bem, ou negativa, se estiver com questões e problemas, né? Então, é por isso que a gente está aqui, essa é a nossa razão de estarmos aqui. Eu vejo muito do que nós estamos fazendo nesse exato momento como um serviço de informação pública, porque ao longo dos anos a gente vem trabalhando com esse contexto e nós sabemos que ainda boa parte da população desconhece a relação que existe entre a estrutura da arcada e a saúde, né? Então, quando nós publicamos o nosso livro pela primeira vez, o Biocibernética Bucal em Busca da Saúde Perfeita, na época nós não falávamos em biorreprogramação bucal ainda, nós colocamos lá a relação que existia entre a boca, falamos pela primeira vez numa publicação sobre a relação que tinha o posicionamento dos dentes com o emocional, que depois originou o curso DNA do Sorriso, e toda uma dinâmica de relação que existia entre a boca e a saúde do corpo como um todo, né? Aliás, eu gostaria de aproveitar aqui para convidá-los a pegar as nossas mídias sociais, como o YouTube, Instagram, ou Facebook, a mídia que você mais gosta de usar, e verificar os nossos outros programas, né? Os programas que já vieram aqui ao ar pela Rádio Vibe Mundial e que estão disponíveis hoje, né, nessas mídias. A mídia mais completa é o YouTube, né? Que tem lá, se não todos, praticamente todos os programas que vieram ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial estão disponíveis lá, além de outros, como entrevistas que nós já fizemos diversas vezes para emissoras de TV, também você vai encontrar lá. E a grande vantagem é que você pode procurar lá no nosso canal e ir por tema, pegar um tópico específico que você tem interesse e pesquisar aquilo que atende mais ao seu desejo momentâneo, porque as pessoas têm momentos na vida que estão mais interessados com um assunto ou outro. E o importante é que você saiba desta relação que existe entre a boca e a sua saúde, para que você tome as decisões certas, corretas, nesse cuidado com você. Porque se você não tomar a decisão correta, o problema vai chegar mais tarde, né? E vai trazer questões mais importantes na sua vida, simplesmente porque você não tratou a causa. Você tratou o sinal e o sintoma, e aí o problema vem mais forte, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o uso constante de medicamentos. Às vezes as pessoas fazem uso constante de um medicamento que trata os sinais e os sintomas, funciona como uma espécie de um silencioso para o problema de saúde que o paciente tem, mas se ele não estiver, como na maioria das vezes não trata a causa, quando o problema vem, ele está de grave para gravíssimo, porque quer dizer que o remédio já não consegue mais conter os sintomas. Então é muito importante essa sua atenção nesse quesito. E os nossos programas aqui trazem sempre foco e cuidados nas causas, que é onde a gente atua na maior parte do tempo, no cuidado e no tratamento das causas dos problemas de saúde. Dentre eles, como a gente menciona sempre, está a parte respiratória, né? O equilíbrio do sistema respiratório, o equilíbrio bioquímico digestivo e o equilíbrio esquelético postural. Então, vou passar aqui para vocês o nosso contato, o nosso WhatsApp e o telefone lá da Odontobalance, para que você possa perguntar, tirar dúvidas, pedir links ou até mesmo agendar a sua consulta de diagnóstico. A gente recomenda, seja online ou presencial.
a gente recomenda essa consulta de diagnóstico porque pode dar uma luz no seu caminho importante na questão da sua saúde, né? Algo que você talvez não consiga encontrar como caminho sem ter essa consulta de diagnóstico. Então vamos lá. O WhatsApp é o mais usado pela turma, que é o 94774-4220. Mais uma vez, ó. 94774-4220. Ou o telefone fixo, que é o 3287-7010. Repetindo, ó. 3287-7010. Lembrando apenas que se você estiver fora de São Paulo, fora aqui da cidade de São Paulo, deve digitar o número 11, tá? Para acessar tanto o WhatsApp quanto o fixo, que é onde nós estamos aqui, pertinho dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, é onde fica a Odontobalance, uma travessa aqui da Avenida Paulista, né? Famosa Avenida Paulista de São Paulo. Quando nós escolhemos essa localidade foi para que as pessoas que viessem de outras cidades, outros estados, outros países, achassem com facilidade. Daí veio uma coisinha chamada Google Maps e Waze, e aí facilitou tudo. Hoje a gente chega onde a gente quer com bastante facilidade. Mesmo assim, continua numa região que as pessoas conhecem e indicam com facilidade aqui quando precisa. Muito bem, gente. Hoje nós vamos pegar aqui um tópico que eu acho muito importante a gente repassar. A gente sempre pega vários tópicos. Eu vou pegar esse tópico por causa da Daniele Reis. Ela é uma pessoa que acompanha a gente no Instagram, talvez acompanhe nas outras mídias também. E ela mandou uma mensagem pra gente a respeito da filhinha dela, né? Que tem quase 3 aninhos de idade e que está com indicação para fazer cirurgia de adenoide e amígdalas, né? Então, nós vamos pegar aqui para desenvolver um pouco mais deste tema, deste tópico, para explicar para vocês. Inclusive, nós já estamos combinando com ela para marcar uma consulta online, que nós vamos orientá-la de como fazer para cuidar da filhinha dela, tá? Então, por que a criança desenvolve o problema da adenoide? Por que ela desenvolve o problema das amígdalas inflamadas? E o caminho certo é fazer a cirurgia, né? Então, essas são algumas perguntas que os pais acabam se fazendo quando enfrentam essa situação. Ainda agora há pouco, antes de vir aqui para a rádio, nós recebemos aqui essa paciente que eu estou falando, a Daniele, que é a filha dela, é de Marabá, interior do Pará, né? E eu acabei de receber agora uma paciente que é do Paraná, né? Ela é de uma cidade do Paraná, eu esqueci o nome da cidade, é uma cidade um pouco diferente o nome, e ela está se tratando de problemas de ronco e já trouxe a filhinha de 5 anos de idade porque está começando a roncar também. Então vem muito a calhar todo esse processo para a gente pegar e poder ilustrar essa questão. Então, a paciente em si já está em tratamento. Então, o ronco dela é controlado 100%, usando um sistema chamado Clear Balance Policy. É um aparelho que nós desenvolvemos em 2004, que se transformou numa modalidade híbrida, usando sistemas de alinhadores invisíveis, e ela usa esse aparelho. Então, usando o aparelho, não tem problema de ronco, dorme bem, relaxa a musculatura facial e ela tem uma qualidade de vida boa, né? Mas se ela fica sem usar, aí o corpo reclama e fala, olha, o ar não está passando direito aqui, aí surge o problema do ronco. E nós estamos com esta paciente, por exemplo, tratando a arcada dela, remodelando a arcada dela para minimizar o efeito que ela tem. Porque durante um tratamento corretivo no passado, ela extraiu 8 dentes. Então ela tem uma boca menor do que deveria ser e por isso apresentou os problemas de ronco e de apneia, né? No caso dela ainda ronco. Mas no caso dessa pequenininha de Marabá, ela já está com indicação para cirurgia. E aí, o que você acha? Depois, escreve aí nas nossas mídias sociais, contando o que você acha, qual que é a sua opinião. Escreve lá no nosso canal do YouTube, tem os vídeos que falam sobre adenoide, sobre amígdalas inflamadas, sobre ronco. Escreve a sua opinião, ou manda mesmo no Instagram pra gente.
a sua opinião sobre isso. Vamos discutir esse tema. Eu quero ajudar você a entender melhor, né, o processo. Então, é o caminho fazer a cirurgia? Bom, na minha opinião, não. E eu vou dizer por quê. Bom, não que eu seja contra o procedimento cirúrgico, porque de fato, quando uma criança faz uma cirurgia, vai lá, retira as amígdalas, por exemplo, retira as adenoides, que são tecidos que se desenvolvem na via respiratória, bloqueando a passagem do ar, e tem crianças que acabam chegando com uma obstrução de 80%, 90% da via respiratória, o ar quase não passa mais de tanto o tamanho que aquela tonsila palatina, né, tonsila faringiana, elas vão se desenvolvendo e vão fechando a passagem do ar, né, e fecha mesmo. E na minha opinião, é isso que o organismo quer. O organismo quer isolar o nariz. Tanto que não cria só uma obstrução na região da adenoide, que é a parte posterior, mas cria uma obstrução na região da entrada do nariz, na região de cornetos nasais. É muito comum nas crianças começar a fechar o corneto, fechar a adenoide. Na minha opinião, a natureza quer isolar o nariz. Por quê? Eu entendo que, a partir do momento que a criança passa a respirar pela boca e o nariz perde a sua função, o nariz vira uma colônia de fezes, de vírus e bactérias. E o organismo não quer se tornar colônia de fezes e vírus e bactérias. Então ele tenta fechar aquela via respiratória para proteger aquele corpo. Então esse é o meu entendimento, né? Por isso que tem toda aquela inflamação. Então vamos entender um pouco mais o que é a região da adenoide e o que é a região das amígdalas. A região da adenoide e das amígdalas, elas são como quartéis generais, né? São quartéis generais ali onde tem um exército de defesa para o corpo. E esse quartel-general está muito bem posicionado, porque veja, a porta de entrada da boca, então você tem a amígdala, que é um quartel-general de defesa para o corpo. A entrada do nariz, você tem a adenoide, que é o quartel-general de defesa ali, para que os micro-organismos não consigam entrar para a região do pulmão. Porque se uma bactéria ou vírus pega o pulmão, aí já é uma pneumonia. Já é um quadro mais grave, está dentro do corpo. É mais difícil do corpo lidar com aquela situação. Então o que ele faz? Aquele quartel-general, que são as amígdalas e são as adenoides, está ali para defender a entrada do corpo pela boca e pelo nariz. Então veja, quando tem uma infecção bacteriana ou viral e entra por uma dessas duas portas, estas regiões têm ali suas células de defesa que vão mandar através do sangue chegar nos tecidos da região e defender, combater. Na maioria das vezes, pegar e eliminar as bactérias e vírus que estão entrando por ali, né? Quando essas bactérias se alojam e criam uma organização ali e se multiplicam, aí você tem uma guerra mais forte e a criança começa, por exemplo, ter aquela secreção esverdeada ou amarelada. Quer dizer que esses micro-organismos se organizaram, em especial as bactérias, né, que fazem esse tipo de situação, e aí acaba a guerra das células de defesa que estão nesses quartéis generais, mais as bactérias que estão ali lutam e a morte delas, dessas células e das bactérias, forma essa secreção esverdeada e amarelada, que mostra um alto grau de atividade microbiana e um alto grau de atividade celular na defesa do corpo, tá? Então, é um processo natural de defesa e é normal para todas as pessoas que isso aconteça de vez em quando. Mas, quando o sistema respiratório não está funcionando adequadamente, aí começa a ter uma incidência e frequência maior desses episódios. E aí, esse processo nas crianças com pouca idade, que está associado à baixa imunidade, que poderia estar associado, por exemplo, até questões nutricionais. Uma criança que não se alimenta bem ou coisa parecida, pode ter isso por baixa imunidade, por carência nutricional. Mas na maioria dos casos, isso acontece porque o fluxo respiratório da criança não está acontecendo como deveria, e por não ter um fluxo respiratório adequado, a imunidade cai, a criança sofre muitos episódios de infecção, e
o corpo acaba perdendo algumas dessas guerras, né? O quadro infeccioso, aí acaba entrando para o uso de antibióticos, etc. E no fim, a amígdala, que é o quartel-general, e a adenoide, que é o quartel-general, começa a fazer com que haja novos integrantes ali para defender o corpo. O que eles fazem? Inflamam, cresce, tá? Aumenta o contingente de células no princípio da defesa, tá certo? Então, é assim que o organismo da gente trabalha. Então, veja, só que o oxigênio, que é o fluxo respiratório, é o dinheiro que mantém o exército funcionando. No caso deste sistema de defesa do corpo, o oxigênio é o que faz as células terem energia para se defenderem, para defenderem o organismo deste agente invasor. Então, dentro desse contexto, se o oxigênio está baixo, é pouco dinheiro que o corpo tem, então ele não consegue executar uma defesa eficiente. E por isso cresce a adenoide amígdala, tá certo? Aí você tem que se perguntar o seguinte, mas doutor, eu entendi, gostei da explicação, eu acho que tem sentido sim, mas por que o fluxo respiratório está diminuído? Esta é a pergunta-chave. Então, o que nós observamos ao longo de mais de 30 anos trabalhando com biorreprogramação bucal, como eu disse, antiga biocibernética bucal, é que a causa principal dessa diminuição do fluxo respiratório são alterações no crescimento dos arcos dentários. Tá bom, a boquinha não cresceu para frente o que deveria. Às vezes o queixo não cresce, às vezes a parte de cima, que é o maxilar superior, não cresce, às vezes a arcada não cresce para os lados, às vezes ela não cresceu em altura o que deveria. E aí o que acontece? A língua que mora dentro da boca não encontra o espaço que ela precisa para ficar lá, ela acaba sendo espremida pela arcada que está menor e ela é obrigada a ir para trás. Então ela estreita a passagem do ar na garganta e faz com que a criança respire menos do que deveria e desencadeia todo esse processo que nós explicamos para vocês agora, tá? Então, é por isso que essa mãe, né, essa de Marabá, no Pará, escreveu pra gente. Por quê? Ela quer saber se o caminho é isso. E aí nós vamos fazer essa consulta de diagnóstico com ela, vamos ver as imagens da filha, vamos analisar, perceber, e aí nós vamos entender o que está acontecendo e vamos orientá-la como fazer para cuidar da filhinha dela, né? E nós já tivemos a oportunidade de tratar centenas de pacientes com questões de adenoide e amígdalas inflamadas e hipertrofiadas. Se você quiser ver depoimentos de pacientes que foram tratados e se beneficiaram com esse sistema de tratamento, basta ir lá no YouTube e colocar, né, Rogério Pavan adenoide. E se você quiser, Rogério Pavan adenoide depoimentos. E aí você vai ver alguns depoimentos de pacientes que passaram pelo tratamento de biorreprogramação bucal e que tiveram a sua saúde corrigida dentro da sua base funcional, ou seja, o tratamento da causa, e resolvido o problema. Então, por que eu disse para vocês que eu não concordava com o procedimento cirúrgico? Porque a cirurgia, embora traga resultados para o paciente, faça com que ele passe a respirar melhor, diminua os episódios de infecção, não trata a causa ainda. E cirurgia é cirurgia. Por mais que tenha evoluído toda a tecnologia e os riscos hoje sejam muito menores do que já foi no passado, ainda existe um risco, né? Então, eu gosto de pensar, eu morei um tempo nos Estados Unidos, e uma coisa que a gente aprende lá é minimizar as chances de riscos, né? Em tudo que a gente faz. Então, se a gente tem a possibilidade de minimizar o risco, né? Por exemplo, uma cirurgia tem um risco, e todos sabem disso. Se a gente tem a possibilidade de minimizar isso, muito bom. O risco que pode ter da quantidade de drogas e anestésicos que a gente usa numa criança para fazer anestesia. Então, a gente diminuindo o risco é bom. E é assim que eu gosto de pensar, né? Preventivamente. Então, hoje, nós já temos uma escola, né, de tratamentos, um modo de tratamento que orienta como a gente pode fazer e tratar as crianças de forma simples. Na grande maioria das vezes,
2 ou 3 meses de tratamento adequado, a criança já deixa de roncar, deixa de ter quadros infecciosos recorrentes, gripes e resfriados, e ela começa a desenvolver uma vida normal. Crianças que passam, por exemplo, poder brincar na mangueira, porque agora não fica mais gripado, e ficava gripada só de pegar um ventinho, né? Então, coisas que crianças gostam de fazer, que é brincar com água, por exemplo, no verão, tomar chuva, ou coisas assim, esse é o natural. Elas precisam poder fazer isso. E a gente pode conseguir isso tratando através da biorreprogramação bucal. Via de regra, a gente usa recursos de correção ortopédica, que vai desenvolver e fazer a arcada crescer, baseado nos princípios de Polis, que são placas oclusivas lisas, esses sistemas que vão compensar e suplementar a necessidade daquela criança, né? Então, convido você a agendar uma consulta de diagnóstico para que você possa investir na saúde dos seus pequenos, né? Possa investir na saúde deles e cuidar. E claro, se você já é adulto e já fez cirurgia de adenoide amígdala quando era criança e hoje está com problema de ronco, está com problema de apneia, está com problema de sinusite, saiba que é o mesmo problema original, mas que não foi corrigido da forma correta no passado. E ainda tem chance para você, né? Ainda tem chance de cuidar de você. Então vamos lá. Os telefones da Odontobalance é o 94774 4220. Vou repetir, ó. 94774 4220 ou o fixo, que é o 3287 7010. Lembrando apenas que você deve digitar o código da sua operadora preferida e o número 11 para acessar os telefones aqui da cidade de São Paulo, se for o fixo, e se for o WhatsApp, que é o que a maioria prefere, que é o 94774 4220, basta colocar o número 11 e aí você consegue falar com a gente aqui, tá bom? Então, aí mande sua mensagem, tire suas dúvidas, fale conosco, que nós vamos ter o prazer de assessorar você na busca e na solução de um problema de saúde tão importante na vida desses pequeninos e que pode ser resolvido ao mesmo tempo que se cuida a boca, tá certo? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá? É muito legal poder estar aqui com vocês de novo, né? É muito prazeroso vir aqui nos microfones da Rádio Vibe Mundial, porque a gente sabe a importância que esse tipo de informação pode fazer na vida das pessoas. Ao longo dos anos, eu pude evitar inúmeros procedimentos cirúrgicos na vida das pessoas. Veja, eu não sou contra a cirurgia, mas é aquilo, se a gente pode tratar de outra forma, e existe uma outra forma que ainda é mais correta para ser tratada, que é tratar a causa, é ali que a gente deve trabalhar, tá bom? Então, mais uma vez aí, agradeço vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco, tá? E o programa tem vindo ao ar aqui pela Rádio Vibe Mundial, fique sempre atento e sempre disponível nas mídias sociais. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!